você entrou aqui tão cansado, aflito, angustiado, mas é neste lugar que o Senhor tem uma palavra de ânimo para a tua alma. Amém? Então não fique desapercebido e nem desatento. Adore o Senhor, porque Ele é fiel e bom em todo o tempo. Amém? Oh, Espírito Santo, aleluia! Obrigado, Jesus. Abençoa a tua igreja nessa tarde, Senhor. Abençoa vidas que chegaram aqui, Senhor. Oh, aleluia. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Aleluia. Quando eu olho para tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Oh, aleluia! Ele não erra a hora, Ele chega na hora certa. Oh, aleluia! Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Oh, aleluia! Creia nessa tarde, porque o Deus ao qual tu serve é um Deus que realiza obras completas. Creia
Venha somente no impossível nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Aleluia. Atos 2, 1 a seguir. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Amém? Aleluia. Os que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos unanimemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedisse que falasse. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam ali debaixo do céu. Amém? Antes de entrar na palavra do Senhor, eu quero dizer, que essa ministração será lançada daqui a pouco no canal do YouTube. Os irmãos que tiverem interesse de ouvir uma palavra, se inscrevam lá no meu canal, é Juliana Zamboni com I, e podem ter certeza que o Senhor vai ter uma palavra para o teu coração. E como é bom ouvir a palavra do Senhor, né, igreja? Às vezes trabalhando, às vezes aí na rua fazendo alguma atividade, você abre lá o canal do YouTube, às vezes com fone de ouvido, e lá tem uma palavra para você, para o teu coração. Em todo tempo, o Senhor sempre tem uma palavra para o nosso coração. Em todo tempo, nós estamos sempre atentos àquilo que o Senhor tem a falar conosco. Amém? Eu quero falar um pouco nessa tarde sobre Filipe. Filipe em Samaria. A Bíblia nos fala que Filipe, ele era evangelista da igreja de Jerusalém. A Bíblia diz que Filipe pregou a palavra em meio à perseguição. Filipe estava sendo perseguido por tudo quanto aquilo que ele carregava em sua vida. A responsabilidade de transmitir a palavra, a responsabilidade de ganhar almas. Olhando para Filipe, eu vejo em Atos 2 um povo que estava sendo responsável também por aquilo que o Senhor já tinha dito a eles. A Bíblia nos fala em Atos 2 que ao cumprir o dia de Pentecostes, todos os discípulos de Jesus, eles foram cheios do Espírito Santo em Jerusalém. Mas para serem cheios do Espírito Santo, eles precisaram confiar na promessa de Deus. Olhando para essa palavra, nós vemos como é importante nós confiarmos nas promessas do Senhor, naquilo que o Senhor tem depositado, naquilo que Ele tem falado, e naquilo que nós temos investido no reino dos céus. Como é importante nós confiarmos no Senhor. Eu tenho que pôr certo que se você está aqui nessa tarde, é porque você tem confiado nessa palavra. É porque você está debaixo de uma promessa. E sabemos que quando nós estamos à espera de uma promessa, até mesmo nós não podemos nem saber no certo quando vai se cumprir a promessa, mas nós sabemos que se vem do céu, vai se cumprir no tempo certo. Jerusalém esperava ansiosamente por essa promessa, e no momento em que a igreja estava reunida em oração, se cumpriu a promessa de Pentecostes, se cumpriu aquilo que o Senhor tinha falado à sua igreja. Mas o povo estava esperando unanimemente em oração. O povo estava esperando no altar. O povo estava esperando debaixo da graça e da unção de Deus. Esperar debaixo da graça e da unção de Deus é buscar continuamente a presença do Senhor. Não é murmurar, não é questionar, não é ficar se preocupando em cima do muro ou até mesmo numa indecisão. Ou será que o Senhor vai fazer? Ou se Ele
Mas o Senhor não se esquece de ninguém, igreja. Ele chega na hora certa. E tudo aquilo que Ele tem dito para a tua vida nessa tarde vai se cumprir, porque Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus poderoso. Se ainda não se cumpriu na tua vida, faça como a irmã Terezinha ministrou aqui nessa tarde. Você tem tempo de orar. Você tem tempo de jejuar. Você tem tempo de louvar. Você tem tempo de fazer algo para o Senhor. Enquanto a tua vitória não chega, não fique parado. Enquanto a promessa não chega, não fique parado. Aleluia. Situações não paralisaram a igreja de Jerusalém. Situações não impediram que o povo de Jerusalém viesse estar orando. Nós precisamos estar orando. Nós precisamos estar debaixo da presença do Senhor, sim, mas vivendo o que o Senhor deseja que nós venhamos viver, que é uma vida em oração, uma vida em comunhão, uma vida em intimidade com Deus. A Bíblia diz que nesse tempo Deus levanta Pedro para pregar o Evangelho, e vidas são alcançadas. Pedro e Filipe não esperaram. Eles fizeram se cumprir na vida deles a vontade do Pai. Eles foram em frente, eles seguiram em frente. Foram perseguidos, foram. Passando por provações, sim, mas não desistiram, igreja. E nós devemos ser perseverantes nessa palavra. Nós devemos perseverar em tudo aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Situações adversas vêm, lutas vêm, deserto vem, dificuldade vem, perdas vêm. Mas o Senhor está aqui para nos auxiliar, nos ajudar. Aleluia, nos dar a direção que nós precisamos. E o Senhor quem paralisa a ação do inferno contra a nossa vida para nos conceder a vitória que nós precisamos. Em Atos 2:41 a Bíblia diz que os que receberam a palavra foram batizados. Em cerca de 3.000 homens e que estavam ali presentes foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Se você estiver presente perante a vontade do Senhor, você vai ser cheio do Espírito Santo. Se você estiver perseverando na oração, em plena comunhão, debaixo da promessa, você vai ser cheio do Espírito Santo. E aquele que é cheio do Espírito Santo, a dúvida não vem sobre ele, o medo não vem sobre ele, a insegurança não vem sobre ele, a indecisão não vem sobre ele, porque ele é cheio do Espírito Santo. Ou seja, ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não é conduzido por vista, nem por homem, nem por palavras ocultas, mas ele é conduzido pela presença de Deus. E é essa presença que está aqui nessa tarde. Essa presença que te motiva a estar cada dia mais levantando o teu altar na presença do Senhor. É essa presença que te motiva a estar numa tarde como esta, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. É essa presença que nós sentimos, que o mundo não conhece, que nos faz nos alegrar em dia de tribulação, de angústia, em dia de luto. É essa alegria do Espírito Santo que nos traz a compreensão que nós servimos um Deus que é maior do que tudo, que é além de tudo, e que é através dele que nós iremos sair daqui nessa tarde abençoados, convictos com a nossa vida no altar e sabendo que as portas já estão abertas, que a vitória nós já alcançamos. Nós devemos declarar essa vitória sobre a nossa vida. Você precisa declarar a vitória sobre a tua vida. Você precisa profetizar o milagre sobre a tua vida. Porque o Senhor já te deu armas espirituais para isso. O Senhor já te deu autoridade para isso. Quantas coisas o Senhor tem nos concedido, igreja? Quantos talentos, quantos dons espirituais, os quais nós não fizemos uso. Aleluia. Às vezes nós olhamos o vento contrário, situação difícil. O que nós devemos fazer? Se colocar de pé e repreender o mal.
não aceitar situações adversas, mas usar a palavra do Senhor, que sempre está presente em nós, para declararmos em nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, o que o Senhor já declarou e já decretou. Glória a Deus. Aleluia. A presença do Espírito Santo está sobre a tua vida nesta tarde. Glória a Deus. Você precisa fazer uso de tudo aquilo que o Senhor já tem te concedido. Não deixe passar a oportunidade que o Senhor te concede, mas seja cheio da graça e da unção de Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e no versículo 7, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela crescia em Jerusalém, e grande era o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Havia liberdade em Jerusalém, por isso que havia espaço para o crescimento, havia liberdade para o Evangelho, para a vontade do Senhor ser expandida em Jerusalém. Nós devemos entender que quando nós damos liberdade para o Senhor operar em nossa vida, nós alcançamos muitas vidas, nós alcançamos muitos objetivos, nós alcançamos o coração de Deus. Aleluia. Aqueles que fazem a vontade do Senhor alcançam o coração de Deus. Aleluia. Eu quero te dizer que o Senhor está alegre nessa tarde. Glória a Deus. O Senhor está alegre nessa tarde pela tua atitude. O Senhor está alegre nessa tarde pela tua perseverança. O Senhor está alegre nessa tarde porque tu tens confiado nessa palavra, que é viva, verdadeira e eficaz. Palavra de salvação, palavra de cura, palavra que liberta. Nós não somos nada, mas quando nós entramos na presença do Senhor, com esta palavra, nós alcançamos vidas que estão à nossa espera, precisando de uma palavra. Que você venha ser esse instrumento nessa tarde, instrumento que venha levar o Evangelho, instrumento que venha passar perseguições como Pedro, como Filipe passaram, mas que não desistiram. Que a vontade do Senhor venha te alcançar nessa tarde, e que você venha estar atento a tudo aquilo que o Senhor já tem falado ao teu coração nesta tarde. Em Salmos de número 119, no versículo 56, diz que o nosso dever é obedecer, mas obedecer os mandamentos do Senhor. Aquele que vive em obediência vence, igreja. Aquele que vive em obediência cresce. Aquele que vive em obediência alcança. Aleluia. O que tu precisas essa tarde, você vai alcançar. Você não precisa estar correndo atrás de bênção, mas as bênçãos do céu te alcançam nesta tarde, porque o Senhor conhece a tua necessidade. Ele conhece as áreas da tua vida. Ele é o teu juiz nesta tarde. Aleluia. E para o Senhor nada é impossível. Aos nossos pensamentos, ao nosso ver, à nossa mente, muita coisa é impossível para nós, mas para o Senhor não. Eu quero te dizer nesta tarde que todas as coisas estão ao alcance do Senhor, e nada é impossível para Deus. Nada. Aleluia. Nós servimos um Deus que opera milagres e maravilhas. Operou no passado e opera nos dias de hoje. O que foi ministrado nessa tarde, as coisas vão acontecer, mas você precisa exercer a tua fé. Quando a tua fé é levantada, o milagre ele chega. Por isso, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos Jesus entrando em cidades e aldeias, vemos pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Por quê? Porque exerceram a sua fé. Aleluia. A palavra de Jesus era sempre esta: vai, porque a tua fé te curou. Aleluia. Como aquela mulher adúltera, a Bíblia nos fala que os homens da lei, os fariseus, eles colocaram Jesus em uma situação aonde eles queriam envergonhar Jesus.
deveria ser apedrejada. Mas Jesus, ele entra com uma palavra e faz cair por terra todo investimento de Satanás. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Aquela mulher era pecadora, mas todos que estavam ali assistindo o seu pecado também eram pecadores. Glória a Deus. E quando Jesus entra com a palavra, existe no meio daquela multidão pensamentos e palavras de autoexame, olhando para o coração e dizendo: eu também sou pecador. Então, por ser pecadora, não sou digno de atirar uma pedra sobre essa mulher, porque eu também sou pecador. Jesus nos ensina a olharmos para esta palavra, a examinarmos esta palavra e a tomarmos a melhor decisão. Antes de olhar para o pecado do nosso irmão, vamos olhar para as nossas falhas, para as nossas faltas. Somos pecadores, somos falhos, mas precisamos da infinita graça e misericórdia de Deus. E o Senhor tem graça para te dar nesta tarde. A misericórdia do Senhor te alcança nesta tarde. Em Atos, no capítulo 6, no versículo 8, a Bíblia diz que Estevão, ele estava cheio de fé e do poder de Deus. Realizava no meio do povo grandes sinais, porque o Senhor estava com ele. Mas quem olhava de fora não se alegrava com a presença de Deus que havia sobre Estevão. Existem muitas pessoas que não vão se alegrar com a presença de Deus que está em você. Mas mesmo assim continue firme, fazendo a vontade do Senhor. Não dê voz e não dê ouvido ao teu inimigo, ao teu adversário, porque aquele quem te chamou, ele é fiel para se encarregar dos obstáculos, das pedras, dos levantes que se aparecem na nossa frente, os levantes que aparecem para nos parar, para nos paralisar. O Senhor, ele vence as nossas guerras e ele toma a nossa frente, mostrando que é Ele quem cuida de nós, é o Senhor quem cuida de ti. Enquanto você está aqui nessa tarde ouvindo essa palavra, o Senhor cuida da tua casa, Ele cuida dos teus projetos, daquilo que você já apresentou em oração e esqueceu e deixou lá. Paulo, o Senhor nos fala que o Senhor, ele é fiel, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. Não somente ouve, mas também Ele atende. E nessa tarde o Senhor, Ele te atende. Glória a Deus. Porque Ele é o teu Pai, porque Ele é fiel, porque Ele é santo. Em Atos, no capítulo 6, no versículo 9: mas alguns da sinagoga levantaram contra ele, contra Estevão. Eram libertinos, eram sirineus, homens que disputavam com ele, mas não podiam impedir a sabedoria e ao Espírito de Deus que estava através daquele homem. A Bíblia diz que Estevão, ele era um homem sábio, aleluia, mas também ele era um homem cheio do Espírito de Deus, aleluia. A sabedoria que nós precisamos para continuar à frente, para realizarmos as obras que não são nossas, mas que é do céu, vem de Deus. Nós devemos entender e compreender algo nessa tarde, que tudo aquilo que nós temos de bom não vem de nós, mas vem de Deus. Aleluia. Tudo aquilo que você tem de bom não pertence a ti, mas pertence a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que blasfemavam contra Estevão, contra Moisés, contra Deus. Expulsaram este homem de Jerusalém. Olha a situação que esse homem passou, a Bíblia diz. Mas Estevão, ele continuou firme. A Bíblia diz que ele foi apedrejado até a morte, mas ele viu os céus abertos. Aleluia. Estevão sabia o que esperava.
Estevão sabia o que iria acontecer com a sua vida, mas ele não tinha a sua vida como preciosa. Ele tinha o céu como algo precioso. Ele tinha a presença de Deus como algo precioso. Aleluia. A Bíblia diz que ele viu o céu aberto e o Filho do Homem assentado à direita do Pai. Glória a Deus. O Senhor, Ele quer te dar experiências sobrenaturais. Ele quer te mostrar o oculto, o escondido, aquilo que o homem natural não vê. Não é apenas entrar na presença do Senhor e orar, falar com Deus, mas é ver o sobrenatural. É ver aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, igreja. É viver uma vida em profundidade com Deus. Não é viver no raso. É viver numa intimidade com Deus, aonde você ouve o Senhor falar contigo. Aonde você reconhece que é a presença do Senhor e a voz de Deus falando contigo. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que naquela época Saulo assolava e perseguia a igreja, aprisionando homens e mulheres que pregavam o evangelho ou até mesmo que serviam o Senhor. Mas Saulo, que era perseguidor, que perseguia, teve encontro com Jesus. Aleluia. Saulo não pôde suportar a presença de Deus. Saulo não pôde suportar a voz de Deus. Ele ficou paralisado com a voz do Senhor. Quando o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele não compreendeu os seus atos naquele exato momento. Mas ele foi tocado por Deus. Ele foi cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Ele compreendeu que ele precisava mudar de lado. Ele compreendeu que ele precisava dessa salvação, dessa graça, desse céu, que tanto homens e mulheres que buscavam, ele prendia. Ele pôde compreender que era esse Deus que ele precisava na vida dele. E o Senhor mudou a situação de Saulo. E o Senhor fez de Paulo um evangelista, um homem que pregou a palavra, o evangelho, um homem que foi missionário, um homem que não quis mais nada deste mundo, a não ser a presença de Deus. Não se preocupou com mais nada, a não ser em seguir adiante e fazer a vontade do Senhor. Toda a sua maldade ficou para trás, mas ele seguiu avante, olhando para Cristo, olhando para a cruz, olhando para a salvação, olhando para o Senhor. Aleluia. E nós precisamos ser motivados por essa presença nessa tarde, pela presença do Espírito Santo. Que nada venha te parar, que nada venha te paralisar, mas que você venha prosseguir avante. Aleluia. Que nenhuma situação difícil, que nenhuma palavra de dor venha mudar a tua posição nessa tarde. Que você não venha sair da graça e nem da presença do Senhor por tão pouco, mas que você venha permanecer, porque vale a pena ser fiel. Aleluia. Não se esqueça da oração, não se esqueça da comunhão, não se esqueça do compromisso, da aliança que um dia você fez com o Eterno. Aleluia. A Bíblia diz que os judeus, eles sempre oravam, sempre buscavam a presença do Senhor. Talvez você já viu um judeu ele clamando, orando de pé. Mas o que me chama a atenção é que quando a situação está tão difícil, o judeu ele se coloca de joelho na presença do Senhor. Porque ele sabe que o Senhor ele entra com urgência para nos salvar. É o Senhor que entra com urgência para nos conceder a vitória. Eu te digo nessa tarde que a tua vitória já chegou em tuas mãos. Mas faça como diz em Salmo 55:17. De tarde, de manhã ao meio-dia, clame ao Senhor.
Porque se você clamar ao Senhor, Ele vai ouvir a tua voz. Amém. Aleluia. Como Ele já tem te ouvido nessa tarde. Como Ele já tem respondido as tuas orações. Aleluia. Eu quero dizer, onde está nessa tarde a irmã Jade? Irmã Jade, o Senhor é contigo. Aleluia. Eu vi a irmã testemunhando aqui nessa tarde. E quando a irmã estava testemunhando, o Senhor falava comigo. O Senhor disse assim: eu vou usar muito ela. Aleluia. Vou colocar pessoas em situações difíceis na vida dela. E vou usar a boca dela. Vou começar a levantar ela. E ela vai começar a ver o propósito que eu tenho na vida dela. O Senhor tem bênção para ti. O Senhor, Ele muda a tua história, irmã. Aleluia. O Senhor tem grandes coisas a realizar através da tua vida. Tu tens orado e falado: Senhor, abençoa as minhas mãos, abençoa a minha casa, abençoa a minha vida. O Senhor tem ouvido as tuas orações. E o que Ele tem para ti, irmã, ainda nem desceu no teu coração, mas vai te alegrar muito. Tu és uma ganhadora de almas. Aleluia. Aleluia. Eu vejo o Senhor te levantando em um tempo de crise, em um tempo de dificuldade, para mostrar que Ele é Deus na tua vida, para mostrar que a obra é dEle, o agir é dEle, o trabalhar é dEle, e Ele te escolheu para um projeto maior. Ele vai tirar muitas coisas do teu coração e vai colocar dentro do teu coração a vontade dEle. E é a vontade do Senhor que vai permanecer na tua vida. Receba a tua vitória nessa tarde sobre a tua vida. Eu vejo uma porta muito grande aberta à tua frente. E essa porta é a tua vitória. O Senhor já te concedeu. Apenas fique na dispensação do Senhor. Eu quero te dizer que o tempo que tu separa para buscar o Senhor, para falar, é um tempo muito precioso. Aleluia. É um tempo edificante, mas é um tempo que o Senhor vai te honrar e vai abençoar a tua vida mais e mais. Receba muito livramento no meio da tua família, porque enquanto tu ora, o Senhor está livrando. Enquanto tu ora, o Senhor está realizando grandes obras, porque o Senhor é fiel, viu? Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece e Ele é fiel. Eu quero convidar a igreja a estar de pé.